Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Nós estamos aprendendo, né, vários códigos e eu vou dar uma repassada aqui antes da gente acrescentar mais um código G que a gente vai aprender hoje, que são os ciclos automáticos, tá? Então a gente já aprendeu que nós temos aqui um que a gente chama de bloco, tá? Em CC a gente costuma chamar uma linha de programação como um bloco e dentro desse bloco você vai colocar as mais diversas funções, tá? Então a gente já falou aqui sobre as diversas funções aqui. Nós vimos aqui o código G28, que é um código que a gente usa para um ponto de referência da máquina, tá? É um ponto de segurança determinado pelo o fabricante e toda vez que a gente manda para esse ponto aqui, a torre ela vai para um ponto distante da placa, né? Aqui está a minha placa e aqui está a minha torre. E aí eu posso fazer a chamada de ferramenta com a função T01, 02 e poder movimentar aqui a minha placa sem colidir com a minha peça. Então a gente já viu como trabalhar, né? Um detalhe é que o G28 ele vai trabalhar em G0, que é o avanço rápido que a gente já viu, tá? Então a máxima velocidade que a máquina dispõe, ela vai permitir a movimentação rápida, tá certo? Uma outra programação que a gente aprendeu foi o G20 e o G21, para que você possa alterar as unidades, né, de polegadas para milímetro. Tá? Aqui no nosso curso nós vamos estar trabalhando com o G21. Perceba que esses códigos que eu estou colocando aqui para vocês, eles vão fazer parte de um cabeçalho que ele vai se repetir todo o nosso programa que a gente for fazendo aqui com as peças. Também aprendemos o G94 e o G95, que é a velocidade de avanço, tá? Em alguns comandos, né, como o FANUC tipo A, você trabalha com G98 e G99, tá bom? Aqui no nosso curso, nós vamos trabalhar com o G95, tá certo? Que é o que a gente programa na máquina real. E aqui quando você ativa, né, no simulador, no caso que é o FANUC A, você coloca G98, o avanço vai para milímetro por minuto. Quando você digita G99, você vai para milímetro por revolução. Um detalhe aqui é que muitas máquinas já estão com isso habilitado, tá? Então por isso que às vezes você pode não perceber o uso dessa função porque ela já está habilitada. O que você tem que ter cuidado é saber se ela está habilitada para milímetro por minuto ou milímetro por rotação, tá? Então sempre fique esperto para ver lá nos parâmetros de habilitação qual dessas funções está habilitada automaticamente, tá? De toda forma, a gente no nosso cabeçalho a gente vai estar colocando G95, que é o que a gente vai usar aqui no nosso curso, milímetro por revolução ou por rotação. Outro código que a gente também aprendeu, né, para poder movimentar as ferramentas, né, o ponto ferramenta, foi a função de velocidade de corte constante, o G96. Tá? Então, quando a gente chama essa função, eu estou colocando aqui a velocidade de corte constante em metros por minuto. Lembrando que a velocidade de corte ela é dada por essa fórmula aqui, πdn sobre 1000, né? Rotação em RPM, diâmetro da peça a ser usinada, 1000 no fator de conversão e o π. Ok? Então, quando você programa a G96, você vai impor para a máquina uma velocidade de corte constante. Ok? A função G50 ela vai limitar a minha rotação. Por que isso? Porque quando eu tenho uma peça cilíndrica, né, e eu estou determinando que minha velocidade de corte seja constante, a única coisa que vai variar vai ser o diâmetro ao longo da usinagem. Eu vou aprofundando aqui para o centro da peça, então meu diâmetro ele tende a o quê? A zero, porque eu vou para o centro da peça. Se ele tende a zero, a única coisa que a máquina vai poder fazer é alterar a rotação. E aí, para evitar que a máquina não vai para uma velocidade infinita, né, porque ela tem a limitação, mas aí ela vai para a máxima rotação, no caso da nossa máquina, 6.000 RPM. Então é algo que a gente não quer que aconteça. Por isso que a gente usa a função G50 para limitar, né? E aqui eu coloquei a sintaxe, né? Então você chama G50, limita a rotação, né? S2500, a gente já falou isso em outras aulas.
E aqui eu faço a chamada da G96, que eu vou determinar uma velocidade de 180 metros por minuto, é uma velocidade de corte constante, tá? Depois nós vimos também G97, que é a velocidade do eixo áureo constante. Então aqui eu vou travar a rotação, independente do diâmetro da peça. Então eu vou manter essa rotação fixa, tá? Isso é muito usado para furação, às vezes o pessoal usa para canal, né? Então tem algumas aplicações que a gente usa rosqueamento, né? A gente usa rotação fixa, tá? E aqui a sintaxe dela é muito parecida, né? Então a gente trabalha de 97, S de spin, né? De speed, 3000, ou seja, eu estou colocando aqui uma rotação fixa de 3000 RPM e acionando o eixo áureo, tá? Então isso foi mais uma função miscelânea que a gente aprendeu. Após essas primeiras funções, a gente aprendeu a primeira função para poder movimentar a ferramenta G00, né, ou G0, que é a interpolação linear de avanço rápido, né? Então aqui tem a sintaxe, é bem simples, né? Você chama G00, coloca as coordenadas X e Z. Aqui eu tenho um exemplo que a gente foi fazendo ao longo do curso, lembrando que eu vou ter a velocidade máxima disponível na máquina, né? No nosso caso aqui é 36 metros por minuto, tá? No simulador eu tenho umas linhas roxas indicando que eu estou trabalhando com G0. E nesse programa aqui, por exemplo, eu parto do ponto de troca, o ponto de referência da máquina, vou para o ponto 1, né, tem a coordenada X igual a 100, então vem aqui para um diâmetro de 100 milímetros, tá? Depois eu vou para esse segundo ponto aqui, que é um ponto de aproximação, tá? Que é muito usado para isso, para a gente se aproximar rapidamente da peça. Então aqui X40, Z5, então eu vim aqui para o ponto 2. Então a gente também aprendeu como utilizar e entender a movimentação da ponta da ferramenta, né, usando a função G0. Depois a gente começou a usar a ferramenta G01, a função G01, que é a interpolação linear com avanço programado. Então ela tem uma sintaxe bem parecida, só que um detalhe, né, G01, X e Z, e eu não posso esquecer o avanço, né? Porque como é o avanço programado, eu vou dizer qual vai ser o avanço que minha ferramenta vai tomar. Nesse programa aqui, né, eu fiz um ponto de aproximação, então eu saí do G28, vim para o ponto 1, depois caminhei para o Z0, e a partir daí eu comecei a cortar efetivamente com a minha ferramenta, né, com o G01, ou seja, eu passei a ferramenta aqui. Essas linhas verdes no simulador, elas indicam exatamente o meu avanço programado, tá certo? No caso aqui eu coloquei para ela chegar até o ponto 3, né, em x-2, com um avanço de 0,2 milímetros por revolução milímetros por revolução. E então a gente começou a trabalhar, né, a cortar com a ferramenta, né, um desbaste longitudinal. A gente verificou que a gente tinha que programar todas as posições, uma a uma, né, ponto a ponto, né, que a gente chama de programação ponto a ponto. E aí a gente viu que tinha diversos pontos que precisavam ser programados, e nosso programa foi ficando muito realmente grande. E aí a gente precisa melhorar isso, né? Então existe o que a gente chama de ciclos automáticos. Então, para evitar esse trabalho aqui da programação ponto a ponto, eu vou apresentar agora o meu primeiro ciclo automático, né, que é o meu G71, tá? Ele tem uma sintaxe um pouco maior, mas também a gente vai usar tanto o desbaste longitudinal, né, o G71, que a gente vai terminar fixando isso na memória, tá? Ele trabalha com dois blocos, ele tem um primeiro bloco, tá? E um segundo bloco. O primeiro bloco, você vai dizer para a função, né, chama G71U, tá certo? Que vai ser a profundidade de corte em milímetros que você vai utilizar a cada desbaste. E o R de recuo, né? Ou seja, a ferramenta ela avança cortando e retorna,
né, em velocidade rápida. Aqui, por exemplo, eu tenho as linhas roxas, elas indicam esse recuo mais rápido da ferramenta, e as linhas verdes são as linhas com avanço programado, e aqui na ocasião eu coloquei uma espessura, aqui nessa programação, de 2 milímetros. Então ela corta, ela avança 2 milímetros, né? Então ela vem aqui dessa ferramenta 2 milímetros, faz o corte, e na hora do recuo ela recua 1 milímetro, tá? Então esse é o primeiro bloco. No segundo bloco, eu tenho aqui as letras P e Q. Elas dizem respeito ao início, né, a linha que começa o meu perfil, que a gente chama. Tá? O perfil, eu tenho aqui um exemplo de uma peça que a gente vai fazer daqui a pouco, onde eu mapeei todos os pontos aqui da minha peça e eu simplesmente faço a indicação. Esse número aqui você pode dizer qual é a linha que você quer, linha 1, linha 2, tá? Desde que você faça o início do perfil. Então aqui eu estou indicando os pontos que eu estou fazendo, né? Então aqui eu peguei o primeiro ponto, tá? E coloquei aqui, já também trabalhando com G01. Então observe que agora o meu trabalho é mapear todos esses pontos aqui, linha após linha. Quando eu faço isso, o meu G71 ele entende qual é o perfil e vai começar a fazer o desbaste da minha peça com essa profundidade de corte, com esse recuo, tá? Essa é outra parte aqui do meu bloco, U e W, são relativos a quê? Ao meu sobremetal em X, sobremetal em Z. E por fim eu preciso dizer qual é o avanço da minha ferramenta, né, para cortar. Então aqui eu coloquei um avanço de 0,3. E aí ao fim do meu bloco, veja que eu tenho aqui a linha que eu chamo de N200, tá? E aí eu fecho o meu perfil, tá? Então a função G71 ela trabalha basicamente com isso. Então vocês vão perceber agora a diferença de programar ponto a ponto e programar com o ciclo de desbaste longitudinal, ok? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Na próxima aula a gente vai fazer exatamente essa pecinha aqui, programando para que vocês observem o resultado que nós vamos ter com o ciclo G71. Obrigado.